boa tarde, galerinha. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática no canal Educação. É uma grande alegria receber todos vocês nessa tarde aqui desta quarta-feira. E hoje, pessoal, mais uma vez, nós iremos falar sobre assuntos importantes, né? Essa disciplina de Educação Tecnológica Midiática, ela permite que a gente consiga andar por vários conteúdos, né? Conteúdos da atualidade, conteúdos que são importantes, não somente direcionado para a nossa área de atuação, que é a área da informática, mas também uma visão de tudo que está acontecendo no mundo, de tudo que está acontecendo no mercado de trabalho, algumas dificuldades, né, que muitos setores vivem, né, que muitos setores de atuação estão passando, novas tecnologias, novos recursos. Então, na semana passada, a gente até conversou sobre um assunto que calhou muito para nós, porque já é um conteúdo que é próprio do nosso curso técnico, que é a respeito, né, dos problemas, né, dos vírus, das ameaças que existem, por exemplo, na internet e no mundo digital. E hoje nós estamos trazendo um outro assunto muito importante, que precisa ser expressado, explorado muito bem em diversos lugares, tá? Que é a respeito, da produção e o uso de mídias, tá? Na parte da informação, produção e uso das mídias e da informação. Então, galerinha, hoje nós iremos falar sobre esse assunto que é tão importante e vocês vão entender o que é que esse assunto explora, tá bom? Então, o primeiro ponto, super importante, um dos primeiros objetivos que esse conteúdo irá explorar um pouquinho, que a gente vai conversar sobre esse assunto. Conceituar propriedades intelectual, né? Propriedades intelectuais. Nós vamos entender um pouquinho o que é uma propriedade intelectual, qual é o papel da propriedade intelectual e como essa propriedade intelectual pode ser utilizada, certo? Esse é o primeiro ponto. O outro objetivo, pessoal, que nós iremos falar nessa aula é discutir as regras de propriedade intelectual ao utilizar a informação, visando a compreensão de temas como plágio. Plágio é uma palavra, né, que hoje em dia é muito comum, principalmente no mundo digital, no mundo, né, que hoje, com as informações de uma forma tão rápida, fácil, onde o Ctrl+C e o Ctrl+V é muito fácil de ser feito. Então, hoje, o controle do plágio é algo que é um tema muito discutido, principalmente para quem constrói propriedades intelectuais, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a propriedade intelectual ao utilizar a informação visando a compreensão de temas como o plágio, por exemplo. E aí, outro ponto importante, pessoal, dessa aula, é que a gente começa a falar sobre essa aula um pouco, sobre o que é a propriedade intelectual, para a gente poder discutir o que é esse tema, para a gente poder discutir como que esse conceito é falado, o que é que ele trata. A gente precisa primeiro compreender o que é a propriedade intelectual. Primeiro ponto. Conforme o portal da indústria, propriedade intelectual é o conceito relacionado com a proteção legal, tá? Com a proteção legal e reconhecimento de autoria de obras de produção intelectual, tais como invenções, patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, criações artísticas e garante ao autor o direito, né, por determinado período, de explorar economicamente aquela própria criação. Então, imaginem aí os artistas, né, aquelas pessoas que criam tecnologias, que criam, por exemplo, músicas, que criam imagens, que criam várias coisas, né?
E que durante um tempo, essa propriedade intelectual, que foi algo criado por alguém, ele dá a possibilidade daquela pessoa explorar economicamente, né, aquela criação, ou seja, ela pode vender aquele projeto que ela criou, ela pode vender a possibilidade para outra pessoa de utilizar aquele seu recurso. Um exemplo, por exemplo, né? Eu não sei se vocês perceberam que nos últimos meses, nos últimos tempos, o símbolo do Mickey Mouse, por exemplo, da Disney, ele se tornou algo assim que em todos os lugares agora tem coisas que utilizam Mickey Mouse, por exemplo. Não sei se vocês já perceberam isso. Teve um período aí que foi uma bomba, né, do Mickey Mouse em todos os lugares. Em todos os lugares. Roupa, capinha de celular, bolsa, blusa, tudo, copo, tudo que vocês imaginassem do Mickey Mouse. Várias empresas, grandes empresas, começaram a utilizar aquela figura, aquela imagem do Mickey Mouse. E aí vocês podem se perguntar, é porque está na moda, né? É porque está na moda o Mickey Mouse? Sim, o Mickey Mouse nunca sai da moda, né? Porque é um símbolo muito marcante para várias gerações. Porém, quando alguns anos atrás, uma empresa de marca de roupa, por exemplo, criasse uma estampa com o símbolo do Mickey Mouse, a pessoa que tinha o direito da propriedade intelectual daquela imagem, ela precisava receber um valor percentual por cada produto vendido com a marca do Mickey Mouse, por exemplo. Então, tudo que fosse criado utilizando a marca do Mickey Mouse, a pessoa, né, o dono dessa marca, precisaria receber uma porcentagem, né, financeira sobre aquela imagem, porque o direito intelectual era dele. Só que quando se passa o tempo, né, tem várias leis que depois a gente vai conversar, mas existe um momento que essa identidade, essa propriedade intelectual, ela é liberada. Ela fica livre, né? Ela fica livre para a população. Fica aberta para quem quiser utilizar. É lógico, existem regras, você não pode, né, retirar a identidade visual daquele produto, tem algumas regras. Mas você pode utilizar livremente, né? Você pode criar uma roupa, vender, ter lucros financeiros com aquela roupa, sem pagar uma porcentagem para o dono, né? Então, quando isso aconteceu, quando o símbolo do Mickey Mouse, ele se tornou, entre aspas, free, né, livre, muitas empresas começaram a fazer vários produtos com esse símbolo, porque não precisavam mais pagar. Então, turma, isso daí é um exemplo que eu trouxe para vocês da vida real que aconteceu há pouco tempo sobre propriedade intelectual. Porque durante um período de tempo, quando você patenteia algo, então imaginem que eu inventei um novo modelo de bolsa. Ou eu inventei um novo modelo de bolsa revolucionária. Uma bolsa aí que é altamente ecológica, sustentável, que ela é muito resistente, mas que se, por exemplo, eu enterrar essa bolsa no chão, com poucos meses ela já foi absorvida pelo meio ambiente, então não polui, por exemplo. Imagine. E essa bolsa é revolucionária. Eu sou a criadora. Eu posso fazer o quê? Eu posso patentear. Eu posso falar, olha, quem criou essa bolsa fui eu, Amanda Souza. O direito do uso da propriedade intelectual dessa bolsa é meu. Se a sua empresa quer usar, ok, vocês podem fabricar minha bolsa, mas vocês precisam pagar, então, um percentual para mim, por exemplo. Ou, a nível de estudo, vocês precisam me citar. Vocês precisam citar que foi eu que criei, né? Foi eu que desenvolvi essa bolsa, por exemplo.
Tá certo? Então, muitas pessoas que criam tecnologias, que estão aí cheios na universidade, né, nos locais de estudo, que criam novas soluções, que criam novas tecnologias, eles têm um costume sempre de patentear os seus produtos, né, as suas tecnologias que foram criadas, certo? Então, turma, daí a gente já começa a trabalhar esse conceito de propriedade intelectual, tá? Outro ponto importante, galerinha, ainda falando sobre esse tema. A propriedade intelectual. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a OMPI, certo? Divide o conceito de propriedade intelectual em duas categorias, tá? Primeira categoria é a propriedade industrial. Essa aí, ó, é uma das categorias, tá? Propriedade industrial, que tem o seu foco de interesse voltado para a atividade empresarial e inclui as patentes, marcas, desenhos e indicações geográficas e direitos autorais, tá? Que esses direitos autorais, eles abrangem a autoria de obras intelectuais, literárias e artísticas. Então, aqui a gente consegue observar duas formas, né? A propriedade industrial e o direito autoral. Propriedade industrial é muito mais voltado para patentes, marcas, desenhos, indicações geográficas, e o direito autoral, ele abrange muito mais quando a gente fala sobre obras intelectuais, literárias e artísticas, tá certo? No Brasil, a norma que reúne os direitos e obrigações relativos a esse tema é a Lei 9.279, certo? Então, esse aí é o primeiro, uma das leis que é utilizada para reger, né, a propriedade intelectual. Outro ponto, galerinha, que a gente precisa ficar atento é com relação à propriedade industrial. Ela é considerada um dos principais motores da economia globalizada. É um dos principais motores da economia globalizada. Isso se deve ao fato de o direito assegurar que criações e inovações estejam protegidas. Mas protegidas de quem? Por que elas devem ser protegidas? Pessoal, essas invenções, elas precisam ser protegidas, né? Assegurar a proteção por conta de quê? Por conta de cópias ou uso indevido por concorrentes. Então, imaginem aí uma empresa que gastou muito dinheiro criando soluções revolucionárias para o mercado que ela trabalha, que ela atua. E aí o que acontece? De uma forma incorreta, errada, tá? Um concorrente dessa empresa teve acesso à solução que ela criou antes dela lançar e copiou. E o pior de tudo, lançou antes de quem criou a solução. Vejam aí o problema que isso acontece. Olha o problema que pode acontecer se essa situação se tornar verdade. Então, turma, você ter propriedade intelectual sobre um produto, uma tecnologia que você cria é muito importante, porque assegura quem desenvolveu, certo? E quem tem direito sobre tal tecnologia, né? Sobre tal informação. Durante um período determinado, de acordo com a propriedade intelectual, de acordo com um período determinado, só e somente só o titular do direito de propriedade industrial pode explorar economicamente o objeto protegido. Então, imaginem que a minha empresa criou essa bolsa revolucionária. Então, durante um tempo específico, só a minha empresa pode lucrar com a venda desse produto. É um direito da minha empresa, certo? Porque ela desenvolveu, porque a minha empresa teve vários anos, meses de investimento intelectual, de investimento tecnológico para encontrar
um produto inovador. Então, nada mais justo do que, primeiro, a minha empresa, né, se beneficiar com isso, tá certo? Então, essa propriedade intelectual, ela garante, né, ela assegura essa possibilidade, né, esse direito que quem criou, o titular de quem criou, pode explorar economicamente o objeto protegido. A finalidade da propriedade industrial incentiva a criação e coíbe a concorrência desleal. E a concorrência desleal é algo que acontece bastante, viu, pessoal? Não é porque você tem imagine que eu vendo bolsa, e aí, por exemplo, eu gastei muito dinheiro para poder ter uma tecnologia para fabricar aquele produto, e aí um concorrente vai e consegue de formas erradas a tecnologia que eu desenvolvi. Ele não gastou dinheiro nenhum para desenvolver a tecnologia, então ele vende pela metade do preço que eu vendo. Isso é um exemplo de uma concorrência desleal, tá? Porque a empresa, aquela outra empresa, tranquilo, porque ela fez uma cópia. Copiar é mais fácil do que inventar. Quem inventa gasta tempo, gasta recurso, gasta material, no caso, no sentido voltado para capacitar os seus colaboradores para criar algo novo. Agora, quem copia é mais fácil, né? Não tem tanto custo, gasto, porque já encontra pronto. Então, às vezes, essa concorrência desleal, a gente precisa ter muito cuidado, até quando nós formos comprar um produto. Outro ponto, para solicitar o registro de propriedade intelectual, a primeira coisa a se fazer é buscar o órgão responsável pelo tipo de propriedade intelectual na qual se deseja o registro, certo? Então, pessoal, uma das primeiras coisas é fazer isso, é solicitar o registro de propriedade intelectual. A primeira coisa é se fazer, no caso, né, a se fazer é buscar um órgão responsável para que te assegure que aquele teu direito, né, vai ser concretizado, sabe? Vai ser respeitado. Para a propriedade industrial, que abarca registro de concessão de marcas, patentes, desenhos industrial, transferência de tecnologia, indicação geográfica, programa de computador e topografia de circuito integrado, o órgão responsável é sempre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Certo? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Esse aqui é o órgão. Ok? Então, a gente precisa entender que nós, como futuros, vocês também, né? Como futuros profissionais, que em algum momento pode surgir um insight na mente de vocês, ó. Uma super ideia, revolucionária, que pode mudar a vida de vocês. Vocês precisam ter atenção, né, de com quem vocês compartilham as informações e também, se um dia essa ideia se tornar um produto, tá? Ou até mesmo antes de se tornar um produto, mas já se tornou um projeto, que é algo inovador, patenteie. Ok? Patenteie, porque você vai garantir que aquele recurso ele foi devidamente vinculado ao seu esforço, tá? Outro ponto, pessoal, é a propriedade industrial e direito autoral. Para solicitar o registro, esse registro de propriedade intelectual, a primeira coisa a se fazer é buscar esse órgão responsável pelo tipo de propriedade intelectual na qual se deseja o registro, certo? Para direitos autorais, o órgão responsável, né, para direitos autorais, aqui já não é mais para direitos industriais, é direito autoral. O órgão que você busca, que você deve procurar ajuda e orientação,
É a Biblioteca Nacional. É a Biblioteca Nacional que é a responsável, tá? Por organizar os direitos autorais. Ela realiza o registro de obras intelectuais desde 1898, quando foi publicado a primeira lei específica brasileira sobre direitos autorais. Tá? Então, a partir daí, a Biblioteca Nacional, ela foi a responsável por reter, por organizar e orientar todas as publicações, todos os projetos, todas as obras literárias e artísticas. Tá? E aí, galerinha, falando aí sobre os direitos autorais, toda vez que a gente fala de direito, turma, toda vez que a gente fala de direito, sempre tem leis que asseguram determinados direitos. E a gente precisa conhecer, tá? A gente precisa conhecer esses direitos para a gente entender como essas leis funcionam. Então, a Lei 9.610, de 1998, que é a Lei do Direito Autoral, ela fala o seguinte: quem é que está aí assegurado por esta lei? São obras intelectuais protegidas, as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como. Então, quais são as características? O primeiro ponto, os textos de obras literárias, artísticas ou científicas. Então, se você em algum momento criar um texto, uma obra literária, artística ou científica, quem vai te assegurar é a lei do direito autoral. Outro, as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza também são de propriedade e são de organização dos direitos autorais. As obras dramáticas, dramático-musicais. Então, se um dia você for um escritor, por exemplo, de um espetáculo musical, de um drama, ou então de uma novela ou algo do tipo, quem te assegura o teu direito a ser considerado o criador daquela obra é o direito autoral, tá bom? Outro ponto, as obras coreográficas e pantomímicas, mímicas, né? Pantomímicas, que palavra engraçada. Pantomímicas cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma, tá? É a parte também das novelas que eu conversei com vocês. As competições musicais, tem ou não letra, então também é de propriedade intelectual, né, dos direitos autorais. As obras audiovisuais, sonorizadas, inclusive aí, ó, as cinematográficas, né, os filmes também, ó, fazem parte aí dos direitos autorais. Então, quando o pessoal, por exemplo, fala que você não pode baixar um filme e em um site, né, de pirataria, isso significa que eles estão assegurando que esse direito aqui, a lei dos direitos autorais, aconteça. Então, imaginem aí uma indústria cinematográfica, trilionária, bilionária, que tem muito dinheiro, como, por exemplo, que cria os filmes da Marvel, por exemplo, né? Que são filmes aí que estão super na moda, em alta, os Vingadores, no caso. Imaginem, pessoal, a quantidade de dólares que essa indústria, que essa empresa, ela gasta para produzir um filme. Vocês podem falar, mas ela lucra muito. Lucra, realmente, porque não dá para trabalhar de graça, né? Eles têm que lucrar mesmo para pagar muito bem os atores, para pagar muito bem os profissionais de filmagem, de edição e entre outras coisas. Mas, pessoal, entendam que essas empresas, elas gastam muito tempo, muito recurso financeiro, muito recurso tecnológico para criar uma obra, um filme de 3 horas. Gasta vários meses. Então, a forma, por exemplo, daquela empresa que
que se empenhou tanto em criar um projeto como esse, é o que? Você prestigiar, por exemplo, o filme através do cinema. Ou quando o filme sai no DVD e você compra o filme no DVD, por exemplo. Quando você adquire, né, essa obra da forma correta, você está fazendo o quê? Você está, né, assegurando que a lei dos direitos autorais daquela empresa estão acontecendo. Agora, quando, por exemplo, o pessoal que vai para o cinema grava o filme de uma forma irregular dentro do cinema, ou consegue acesso a esse filme por meios impróprios, através da pirataria, você está fazendo com que aquela empresa toda, que teve toda a dedicação, que gastou muito tempo, muito recurso, ela perca o direito dela. Né? Você está tirando o direito dela de receber aquilo que é devido dela. Né? Então é por isso que a pirataria é um ponto que é tão discutido e que é tão ruim para quem cria, criador, artistas, né? Criador de conteúdo, quem idealiza obras de diversas formas. A pirataria ela prejudica muito, por isso que ela é um crime, tá? Então, pessoal, estou dando para vocês alguns exemplos, né, na vida real do que se refere essas leis. Outro ponto aqui, né, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia, arte cinética. Então, imagine aí que você é um cara ou uma cara que se garante no desenho e aí gosta de desenhar mangás, por exemplo, né? Gosta de desenhar animes, no caso. Você criou um personagem de anime. Você criou toda uma história, toda uma história. Você colocou, por exemplo, né? Você fez um Instagram e você começou a lançar os capítulos do seu mangá. Toda semana ou uma vez por mês você lança um novo episódio, mesmo rabiscado, né? Imaginei que seja mesmo em desenho. Ok, você está gastando o seu tempo, dedicando a sua mente para produzir uma obra, né? Uma obra, um desenho. Aí vem uma empresa ou vem uma criatura, olha que os teus desenhos são muito bons, pega a tua história e vai, sem te comunicar, ela pega e imprime aqueles teus mangás e começa a vender. E tu nem sabe de uma coisa dessas. E é a pessoa, aquela empresa, ela está se beneficiando financeiramente do teu produto, né? Da tua obra-prima, da tua arte. E você não ganha nem sequer o crédito. Imagine o dinheiro. Isso vocês acham certo ou errado? Né? O que vocês acham? Isso aí é certo ou errado? Né? Se vocês acham que é errado, coloque que é errado. Se vocês acham que é certo, vocês coloquem que é certo. É por isso, pessoal, que tanto se fala, né? Tanto se fala agora em direitos autorais. Porque antigamente, sem a internet, sem a tecnologia, sem tudo estar na ponta dos nossos dedos, de uma forma muito rápida, através de um clique, era até mais complicado você monitorar e você copiar. Agora, com tudo na era digital, o Ctrl+C, Ctrl+V é algo muito fácil. E precisa ter cuidado, tá certo? Outro ponto importante, as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza também são pontos de fonte de direitos autorais. Os projetos, esboços e obras plásticas concorrentes à geografia, né, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciências. Todos esses projetos, tá? Eles também são de cunho dedicado aos direitos autorais. Então, se você fez alguma dessas obras, você patenteou, você fica, né, seguro através dessa lei. Então, as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais apresentadas como criação intelectual nova
também são consideradas como direitos autorais. Então, imaginem aí que você é um tradutor e aí tem um livro muito importante. A autora do livro entrou em contato com você e pediu para você traduzir aquele livro para a língua do seu país, por exemplo. Você não fez a obra original, mas você fez a obra de tradução, certo? Isso também é considerado um direito autoral. Você merece, né, ser colocado lá no livro, você receber os direitos por aquela adaptação. Isso também é um direito autoral, tá bom? Programas de computador também. Então a gente precisa ficar atento com relação a isso. Se você cria um software e aí você cria um software que ajuda muita gente, né? Um software que está sendo muito utilizado. E você opta por não cobrar do usuário. Você optou por não cobrar do usuário. Porque você quer disseminar a tecnologia, porque quer que muitas pessoas tenham acesso àquele programa, porque ele ajuda muita gente a fazer muita coisa. Aí vem um esperto, pega o teu software, vê tudo que tu fez, faz literalmente só muda a cor do teu software e a fonte. E aí coloca também para as pessoas baixarem, mas elas têm que pagar. Mas o software, quem criou não foi você? Então, se você cria um software, também, né? Vá fazer a patente do seu software, vá fazer a patente do seu jogo, vá fazer a patente de qualquer produto intelectual que você criou. Porque se em algum momento aquela obra que você criou, ela for utilizada de uma forma incorreta, inapropriada, ou sem lhe dar os devidos, né, direitos de autor, você fica assegurado pela lei dos direitos autorais, por exemplo, tá? Então é de extrema importância que a gente também na nossa área a gente fique atento, tá? Porque às vezes nós criamos soluções, só que aí também a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, uma empresa chegou para você e pediu para você criar um software exclusivo para aquela empresa. Aí o que foi que a empresa fez? Ela te colocou dentro da empresa, você aprendeu todo o know-how que aquela empresa tem. Como é que funciona o setor contábil dela, como funciona o setor financeiro, como funciona o sistema de produção inteiro da empresa, para você entender como é que a empresa funciona para você criar o software que ela está precisando. Tá? Aí, o que acontece? Você sua empresa cria o software e aí entrega o software para o cliente. Presta atenção. Você não pode pegar aquele software e simplesmente vender para outra empresa. Por exemplo, para uma concorrente daquela. Por quê? Olha aqui os cuidados que a gente precisa ter na nossa área. Você não criou simplesmente um software. Você não foi responsável só por criar linhas de código. Você entrou dentro de uma empresa e a empresa te ensinou todo o know-how dela, toda a expertise dela, todo o passo a passo, os segredos mais profundos daquela empresa. A empresa te mostrou para você criar uma solução tecnológica para resolver o problema dela. Então, a tecnologia intelectual, né, a obra intelectual daquele seu produto, a maior parte não é sua, não. A maior parte é da empresa, porque ela te deu toda a expertise para você desenvolver o programa. Então, tem que ter muita atenção. Aí você pega esse programa e vende para um concorrente da outra empresa. Olha aí o problema que tu vai causar. Então, a gente precisa também ter muita atenção na nossa área, tá? Com relação a direitos autorais, a criação de novas tecnologias, tá bom? É diferente quando você cria com a sua expertise, com o seu know-how, com o seu conhecimento, com o seu estudo, uma ferramenta, um aplicativo, um jogo, e você vende. Outra coisa é quando você é contratado por uma empresa e a própria empresa te ensina todo o know-how que ela tem e aí você cria um software.
São coisas diferentes, tá? Normalmente, essas empresas, elas precisam até desenvolver um termo de confidencialidade, porque ela vai estar passando informações muito sigilosas, né? Normalmente para um analista de sistema, um engenheiro de software ou algo do tipo. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fluir e dispor da obra literária, artística ou científica. Então, imagine que eu tenho aí a patente da minha bolsa, por exemplo, que eu criei, e eu quero dar o direito para uma empresa específica a produzir aquela bolsa. Eu posso. Tanto pedindo fins lucrativos, quanto não pedindo, porque eu tenho o direito sobre aquela marca, né? Eu tenho o direito sobre aquele produto. Outro ponto, depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como. Vamos aí olhar algumas das modalidades. A reprodução parcial ou integral é o primeiro ponto. A edição, a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações. A tradução para qualquer idioma. Então, imaginem, olha aqui, vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que uma cantora famosa vai lançar um novo hit, né? Imaginei que uma cantora famosa vai lançar um novo hit, uma nova música do momento. E aí, ela gostou muito de uma parte, né? De uma parte de uma música de uma outra cantora. E ela quer inserir aquela parte da música daquela outra cantora no hit que ela vai lançar. Que vocês sabem que aconteceu isso recentemente na mídia, né? Como é Melody, né? Eu acho que é MC Melody e a Anitta, né? Eu sei que é a Melody e a Anitta, por exemplo. Foi um caso polêmico aí. Foi o que aconteceu. Se eu, Amanda Souza, não sou artista, muito menos cantora. Se eu fizer uma paródia ou fazer qualquer coisa, por exemplo, de uma música da Anitta, que não vai ter nenhum fim lucrativo para mim, ok, não tem problema nenhum. Mas imagine aí a Melody, que é uma outra cantora, ela pega um hit, pega uma música que foi criada por outro artista e usa de uma forma indevida. Primeiro, sem pedir autorização prévia do dono, né? Do dono daquela expertise, daquela obra, daquela música. E além de tudo, além de fazer isso, lança e ganha em cima daquilo, sem dar créditos, né? Gente, aí tem muita coisa errada, muita coisa errada. Por isso que foi uma confusão danada na mídia, isso daí. Foi uma confusão danada. Queriam aí que ela tirasse, queriam derrubar o hit dela da internet. Foi uma confusão danada. Mas isso é mais comum do que a gente pensa. Porque essas duas aí têm uma rixa de muito tempo. Mas isso acontece muito com muitos artistas. Na área da música acontece demais. O pessoal aí que pega uma música do estrangeiro, uma música em inglês, traduz uma tradução bem estranha, que não tem nada a ver com a tradução real da música, mas utiliza a música, não a letra, utiliza a batida, né, a música, o hit. E isso também está utilizando o direito, não está valorizando o direito autoral daquela música. Isso é crime, tá? Isso aí é passível de multa gigantesca. Então, imagine que se a Anitta quisesse liberar a música lá para a Melody, por exemplo, a Melody, no acordo, provavelmente teria que pagar um percentual para utilizar a música de outro artista, para que tudo, né, fosse feito da forma correta. E se a artista que criou a composição não quisesse cobrar nada, mas isso tinha que ser um acordo, né, entre as partes.
Então, esse negócio de direito autoral é perigoso, né? O povo aí que nos Ctrl+C, Ctrl+V, acho que nunca ninguém vai descobrir, principalmente na internet. É quase impossível agora, certo? Outro ponto, pessoal, falando ainda sobre esses direitos autorais. A distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros, para uso e exploração da obra, foi o exemplo que eu já dei para vocês. A distribuição para a oferta de obras ou produções mediante a cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permite ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados, por quem formula a demanda. E nos casos em que o acesso às obras às produções se faça por qualquer sistema importante em pagamento pelo usuário. Então, imaginem que tem os novos hits, eu vou usar, imagine aí a parte de filmes, né? Por que alguns anos atrás teve a grande polêmica, né? Os donos até foram presos de um site que tinha vários filmes disponíveis lá, piratas, né? O filme de alta qualidade lá disponível e você simplesmente clicava. Quando você clicava, lógico, viu uma chuva de vírus para o seu computador, você nem imaginava que tinha essa chuva de vírus, ou para o teu computador, ou para o teu celular, para o teu tablet. E depois eu não entendia porque de alguns dias tá tudo lento, não funcionando corretamente. E a gente já teve essa aula lá na semana passada sobre esse assunto. E aí, galerinha, o que acontece? Esse site que tinha vários filmes, os donos, né, eles foram presos. Por conta de quê? Por conta de pirataria. E aí você pode falar, mas eles não estavam nem vendendo, eles não estavam vendendo nem acesso, algo do tipo. De alguma forma eles estavam ganhando dinheiro com aquilo, galerinha. Ou com propaganda dentro dos filmes, ou com propaganda dentro do site. De alguma forma eles estavam se beneficiando. E aí, turma, assim, quando você não entra em consenso com o dono do produto, que não pede autorização, isso é crime, né? Isso é crime. E aí você deve ser punido como tal. Então, eles foram presos, por exemplo, por pirataria. Isso é mais comum do que a gente imagina, viu? Muito mais comum do que a gente imagina. Eles eram monitorados, né? Durante muito tempo eles estavam sendo monitorados para analisar quais eram os servidores que estavam os sites, né? Porque isso estava gerando muito problema. E aí, pessoal, pensando nisso, imagine, né? Comprar DVD estava muito caro, era um recurso muito caro comprar DVD. Imagine que lançou um filme novo e aí para você ter acesso àquele filme, imagine que a sua cidade não tem cinema. E você quer assistir aquele filme, você não quer entrar na indústria da pirataria, não quer utilizar a pirataria, mas você quer assistir o filme. Então você tinha que comprar o DVD. Ou então ir lá na locadora, né, e alugar o DVD, já que lá eram todos originais. Só que isso também era caro, né? E aí o que foi que aconteceu? Surgiu pela necessidade, alguns streams, né? Hoje as streams são muito comuns hoje em dia. É um local, como por exemplo a Netflix, né? A Netflix é um stream de filmes. Você paga uma assinatura por mês da Netflix. A Disney Plus também, Globoplay é outra. E muitas outras, né, streams de filmes. Lá você paga por mês e tem um catálogo gigante de filmes. Você assiste aqueles filmes em alta qualidade e o melhor, todos aqueles filmes eles estão sendo liberados para você de uma forma correta, né? Lá não tem pirataria não. A Netflix e todas essas outras empresas de streams, eles pagam para os fabricantes dos filmes o acesso, a liberação desse produto, né? Então, galerinha, a gente precisa ter muita atenção com os recursos que nós utilizamos, tá? E aí a gente fala muito, quando a gente fala disso, também a gente precisa falar do plágio.
O plágio é um outro assunto que é muito discutido quando se fala desse assunto de direitos autorais. Então, plágio, ação ou efeito de plagiar, de expor ou de mostrar uma obra intelectual de outra pessoa, como se fosse de sua própria autoria. Ou seja, você usa o produto que alguém criou como se fosse seu. Né? E além de usar, às vezes vende, ganha dinheiro. O problema é esse ainda, né? Além de só usar, ainda ganha dinheiro e vende o produto como se fosse seu, como se fosse você que tivesse criado. A apresentação de alguém apresentação que alguém faz de algo como se fosse de sua própria autoria, quando na verdade foi criado ou pertence a outros, né? Através de utilização de cópia, imitação. E aí, turma, ainda falando do plágio, né? O plágio é literalmente um roubo de ideias, né? Um roubo de criatividade, de pensamentos, de soluções. A violação dos direitos autorais, ela é crime, previsto lá no artigo 184 do Código Penal. E possui punição para plágio, tá? Com a punição que vai desde o pagamento de multa até a reclusão de 4 anos, dependendo aí da extensão e da forma como o direito do autor foi violado. Então, você pode tanto pagar multa, mas também você pode ficar preso, tá? Violar direitos de autor e os que lhes são conexos, certo? Pena, detenção de até 3 meses a 1 ano, ou multa. E um meme, né? Um meme é propriedade intelectual de seu criado, né? De seu criador, no caso? O que é que vocês acham? Essa pergunta eu lanço para vocês. O que é que vocês acham aí? Um meme, ele é propriedade intelectual de seu criador? Então, imaginei aí uma pessoa que viu a imagem dessa menininha na internet, achou engraçada, diferente, estranha, e quis criar um meme, e esse meme viralizou, tá? Os créditos por aquele meme é seu? O que você acha, né? Por ter viralizado aquele meme é seu? Imagine aí que você venda, né, imagens de memes por 0,01 centavos. E aí você tem vários memes que você cria com imagens de outras pessoas e você vende aí para circular na internet. Bem baratinho, mas você vende. Será que aquele meme é seu por direito? E aí, o que é que vocês acham, galerinha? Na opinião de vocês. Vamos aí dar uma olhadinha, né? Vamos aí entender um pouquinho sobre essas diferenças entre um meme, se um meme é uma propriedade intelectual do seu criador ou não. Nesse caso aqui, esse meme aparece muito, né? Da Nazaré Tedesco. Meu Deus do céu, a Nazaré Tedesco foi uma personagem de uma novela que eu acho que toda cena que ela faz era um meme, né? Até hoje. Tem muito meme dessa mulher, pelo amor de Deus. E aí vamos entender um pouquinho se essas figuras dessa artista podem ser considerados ou não uma propriedade intelectual do criador. Segundo, né, Viano, esse estudioso lá de 2020, na prática, a imagem da Nazaré Tedesco, por exemplo, que aparece no meme Uso Justo, em que o trecho de uma obra artística é liberado, tá? Nesse caso aqui, essa imagem da Nazaré Tedesco é um personagem aí de uma novela, de uma obra artística, tá certo? Então, ó, é um uso justo, em que um trecho de uma obra artística é liberado para crítica ou paródia. Isso vale para a maior parte dos memes, que são propriedade, né, de grandes empresas do setor cultural. Então, nesse caso, pode. Nesse aspecto aí, pode.
tá? É um personagem, é uma obra artística que normalmente é sim liberada. Obras artísticas são liberadas para serem feitas críticas ou paródias, né, sobre elas. Isso aqui porque é um personagem. Aí nós temos essa outra parte, esse outro meme, tá? Vai processar, né? E aí, galerinha, o que que acontece? Essa imagem aqui é a imagem de um homem que ele provavelmente não seja um personagem de uma novela ou de um filme. Ele está como uma pessoa física mesmo, tá? Não como um artista, né? Como a Nazaré Tedesco. E foi utilizada a imagem dele para criar um meme. O que que vocês acham? Será que está correto? Pode ser criado um meme, por exemplo. Imagine que vocês estejam aí nas redes sociais de vocês, vocês adicionam uma foto de vocês na rede social, e quando você se espanta, a internet inteira está zoando uma foto sua, criando meme com uma foto pessoal sua, que você disponibilizou na sua rede social. E aí, o que que vocês achariam? Seria legal essa ação? Seria algo engraçado, divertido? Segundo Viano, se você tem autorização para usar a imagem, que é base do meme, então pode reivindicar, né, o copyright da piada em si. E até acusar outras páginas, por exemplo, de plágio. A família processou a página que utilizava sua foto e o idoso foi idealizado aí em R$100 mil. Então, olha o que acontece. Se você tem a foto de uma pessoa e a pessoa te liberou a criar o meme, ok, tudo bem, você pode. Mas imagine que uma pessoa pegue aí uma imagem, uma figura minha no meu Instagram e faça um meme e viralize, né? Esteja aí disponível aí num site, por exemplo, algo do tipo, eu tenho o direito de processar o uso indevido da minha imagem, tá? Porque eu não liberei a utilização do uso da minha imagem. Então, olha, vocês fiquem atentos aí quando vocês fazem as figurinhas dos professores, viu? Eu vejo aí muita figurinha de WhatsApp que é feita dos professores. Eu nunca vi nenhuma minha, não. Mas eu não sou nem professora de estilo de meme, né? Não sou nem engraçada a ponto de ter meme. Mas tem uns professores aqui do canal que eu já vi várias figurinhas dele. Olha, eu me acabo de rir. Então, quando eles gostam, ok, né? Mas tem alguns que talvez possam não gostar, né? Então, nesse caso aqui, o caso dessa criatura de Deus, ele não gostou de jeito nenhum. Viralizou e não deu muito certo. E aí ele ainda ganhou, né, uns bocadinhos de dinheiro, ainda ganhou R$100 mil de indenização. Então aqui a gente precisa também ter atenção com relação ao uso da imagem das pessoas de forma indevida, tá? O caso dessa Isabela, né, Boscov. A crítica de cinema Isabela Boscov, que faz vídeo com suas opiniões, viralizou recentemente com suas falas sendo usadas em outros contextos. Signos, por exemplo. Porém, para utilizar suas falas na publicidade, aproveitando o engajamento existente, ela foi contratada para fazer um vídeo exclusivo a uma marca, tá? Então, olha o que foi que aconteceu. O pessoal gostou tanto, né? Da forma aí que viralizou, que realmente se identificou, que uma marca, uma empresa contratou ela. Aí sim, pode utilizar o uso devido da imagem dela, né? De diversos aspectos. Por quê? Porque foi pago, certo? Porque foi consensual, porque a pessoa estava sendo beneficiada pela sua imagem, tá certo? E aí, galerinha, além disso, como é que a gente pode, né, de alguma forma também, estar valorizando esses direitos autorais? Quando a gente fala muito de artigo científico, não sei se vocês já perceberam nos livros de vocês, né, que vocês têm na escola. Normalmente os livros que vocês têm na escola, eles foram criados
foram escritos por um conjunto de profissionais, por um conjunto de professores, né, de estudiosos. Então, sempre tem aí referências falando sobre quem que escreveu determinado assunto. São citações falando que aquela criatura, né, aquela pessoa, aquele estudioso foi o responsável por criar aquele texto, criar aquela imagem. Observem depois nos livros didáticos de vocês que até as imagens possuem referências, né, falando quem foi o fotógrafo que tirou a foto, quem foi o pintor, né, que desenhou aquela pintura. Tudo isso tem, tá, pessoal? Porque é uma forma de valorizar e também, né, de mostrar de quem é que é o direito por aquela imagem, por aquele termo, por exemplo. E aí, turma, falando disso, nós podemos observar duas formas de citar, que é a citação direta e a citação indireta. Essas são duas formas que nós podemos utilizar aí dentro dos artigos, né, para realizar essa parte aí dos direitos, tá bom? É importante que a gente tenha bastante atenção na forma de referenciar. Quando vocês estiverem fazendo a atividade de vocês lá de projetos, né, vocês vão perceber que vocês vão precisar ter bastante atenção com relação a essas citações aqui. Vocês vão precisar encontrar fontes confiáveis para vocês pesquisarem, para vocês escreverem os seus projetos. E aí vocês vão precisar citar. Olha, segundo fulano de tal, né, ele pesquisou que aconteceu isso, né? Lá nos anos 2000, segundo fulano de tal, aconteceu isso, tá bom? Galerinha, nós vamos ter o nosso intervalo agora e já já a gente retorna para dar continuidade. Até daqui a pouco.